Pelo relato do Gênesis e a crença da criação absoluta de Deus, crendo que Deus criou todas as coisas, nós poderíamos responder que sim, ainda que não seja unanimidade entre as linhas de pensamento teológicas, tá? Mas vamos começar pelo relato bíblico da criação. Então vamos lá, Gênesis capítulo 1, verso 20 e 21. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis, de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Ainda verso 24, E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então esses são os relatos bíblicos que nós temos das criações dos répteis. Então, se for para a gente inserir em quais dias da criação os dinossauros foram criados, nós vamos, entendendo que eles são répteis, inseri-los nos dias em que os répteis foram criados, ok? É importante frisar que répteis da terra, feras da terra e humanos foram criados todos no sexto dia. Se concordamos que literariamente não existia o termo dinossauro quando o Gênesis foi escrito, a gente já falou sobre isso, se entendemos o conceito do uso do termo serpente e réptil, e se nós cremos que todo animal é criado por Deus, biblicamente é irrefutável que dinossauros e humanos foram contemporâneos, sim. Mas além do argumento bíblico, existem evidências fora da Bíblia de que dinossauros e humanos pudessem ter convivido, vivessem na mesma época, convivessem? Será que a gente tem algum relato fora da Bíblia que sustenta essa ideia? Bom, nós temos algumas evidências, sim. Tá? Por exemplo, lá no Rio Parkway, no Texas, nós temos uma rocha que ela tem pegadas de homens e dinossauros juntos. Tá? Não sei se aqui vai ficar muito claro, mas aqui você tem as maiores, que são arredondadas com pontas às vezes em 3 ou 4, e nós temos pegadas menores, que são pegadas que são semelhantes a pegadas de pés humanos. Tá? Isso na mesma rocha. Então não tem como o dinossauro ter pisado, passa milhões de anos, depois o homem pisa na rocha e fica milhões de anos. Então estavam caminhando juntos. Tá? A datação das pegadas ela é similar. Temos aí também na caverna Thompson, em Utah, também nos Estados Unidos, uma gravura parecida com o pterossauro. Tá? Aqui você vai ter as patas, e aqui você vai ter as asas, e aqui o pescoço comprido, e aqui uma abertura que parece um bico. Não sei se você consegue ver claramente aí. Talvez se estiver no celular está um pouquinho menor, mas se estiver na TV ou no notebook você consegue ver maior essa figura. É uma gravura pintada na parede de uma caverna por um pterossauro. Então será que foi um pterossauro que pintou o pterossauro? Aqui nós temos no Parque Nacional Tassili, é na Argélia, esse Parque Nacional, e aí a gente tem dois desenhos muito interessantes aí. Seria um brontossauro e um outro grande animal de chifres curvos, Você tem aqui do lado que parece o nosso querido brontossauro, e aqui você tem um animal maior do que ele, que tem chifres curvos para trás. Desenho interessante, Um animal de chifres curvos maior que um brontossauro? Que tipo de animal seria, Mas foi desenhado por humanos. A gente tem agora isso aqui é muito interessante. São as famosas pedras Ica, não Inca, mas Ica, do Peru. Essas pedras, elas têm, para você ter uma ideia, elas são datadas de 500 anos atrás, a idade dessas pedras aqui. Só que olha só, a gente tem aqui, por exemplo, a gente tem duas pedras que tem um desenho do que a gente conhece hoje como nossos queridos Triceratops. Inclusive esse Triceratops aqui está com um guerreiro peruano em cima dele montado aqui como um animal doméstico. Agora olha só, essas pedras têm 500 anos de idade, mas o primeiro fóssil de Triceratops ele foi encontrado há um pouco mais de 100 anos atrás. Então, muito antes ele já era conhecido, mesmo antes da gente encontrar o fóssil e ser de conhecimento contemporâneo.
Muito interessante, né? Aqui você tem um outro dinossauro de pescoço comprido aqui pegando um humano pela boca. Pela proporção do humano e do dinossauro, eles possivelmente tinham alturas quase proporcionais. Lembrando que eu falei há pouco que os dinossauros tinham aí em média 1,5 m de altura, né? O tiranossauro nem era tão grande, era de 1,80 m para 2,5 m, então não é nenhum absurdo pensar nessa forma. Nem todo dinossauro ele é descomunal e é enorme e é gigante, tá? Só o nosso argentinossauro aí, mas vamos deixar a moral dos hermanos não tão lá em cima. Olha só, isso é interessante, né? Na montanha El Toro, em Guanajuato, no México, nós temos as famosas figuras de Acámbaro. Tudo isso aqui, se você digitar no Google do jeito que você está vendo esse termo, eles vão te mostrar essas mesmas imagens, tá? E olha aqui, todas essas imagens feitas de barro, todas com formatos de dinossauros, olha que interessante. E essa aqui no canto, inclusive, olha, ela parece muito o nosso dragão chinês, né? Que a gente viu que ele é quase uma serpente voadora mesmo, com patas, né? Olha só, agora aqui, olha, ainda ali no povo peruano, nós temos um tecido aqui do povo de Nazca, isso aqui lá no deserto do Peru. Nós temos aqui um grande animal com outro menor dentro dele, e nós temos aqui esse animal que parece uma grande serpente pelo corpo, e olha o rosto dele aqui, que é o mesmo que esse daqui, olha. Isso no tecido deles. E aqui a gente tem o mais instigante de tudo, né, que são os famosos geoglifos no deserto de Nazca. Isso aqui é vista aérea, tá? Que seria praticamente aí um dragão, a boca aqui soltando fumaça, né, a serpente aí. Isso tudo na cultura desses povos, eles fazendo as próprias inscrições, comprovando que esses animais existiram e conviveram com os humanos, tá? Isso aqui é muito interessante, olha, uma pintura feita pela tribo Cucuyalange, né, uma pintura com forma de dinossauro aí. E essa pintura ela foi feita cerca de 100 anos antes dos ingleses eles chegarem na Austrália. E olha só que interessante que o primeiro fóssil de plesiosauro foi encontrado no século XIX, né? Ou seja, muito depois de que essa pintura foi feita. E aqui você vê esse animal aqui está sendo rodeado por esses nativos, né? Não sabemos se eles estão rodeando porque estão adorando ele, né, com os braços abertos, ou se eles estão encurralando para atacar. Isso a gente não consegue supor só olhando pela pintura. Mas olha que interessante isso, uma pintura feita antes mesmo de se encontrar o primeiro fóssil conhecido de plesiosauro. Agora isso aqui é incrível. Por falar em plesiosauro, nós temos fotos tiradas na praia Moore, em Monterrey. Isso aqui é de 1925. 1925. Olha as fotos, né? Encontrado em 1925. O pescoço desse plesiosauro, só o pescoço, media aí aproximadamente 6 metros de comprimento. E olha o mais interessante de tudo, que o apodrecimento, né, o estado de putrefação desse pescoço e dessa cabeça indicava que ele tinha morrido aproximadamente 7 dias antes da foto ser tirada. É o mesmo cálculo que se faz quando uma pessoa morre, você estima quanto tempo faz que ela morreu. Fizeram o mesmo cálculo aqui da putrefação da cabeça e do pescoço desse plesiosauro, e o cálculo dizia que esse animal devia ter morrido há mais ou menos uns 7 dias. Isso em 1925, quando esse dinossauro então morreu de causas desconhecidas. Que interessante, né? Em 1925 nem dava para você adulterar a foto ainda, né? E mais plesiosauro, gente, a grande serpente do mar. Isso aqui é muito interessante. Ó. Na costa da Nova Zelândia, né, em 1977, já não tão assim tempo atrás, né, um zoólogo japonês ele encontrou essa carcaça em decomposição, né, do plesiosauro, e ele inclusive criou uma arte conceitual aqui desse selo comemorativo, né? Ele era chamado de Zuiumaru, o monstro do mar. Né? E que interessante que era uma data comemorativa, né? Um centenário do centenário japonês aqui de 1877 a 1977. Veja só, usaram até a carcaça do plesiosauro como comemoração de um grande feito no ano de 1977.